Sejam muito bem-vindos com Pode Jogar. Esse daí é o nosso 9º episódio, né, Felipe? 9º episódio. Com passa muita rápido. resenha. Pô, passa rápido. A gente iniciando, achando que... Olha, será que vai ter muito episódio? Será que vai ter muita gente aí pra estar participando? E a demanda tá boa, a galera tá vindo, tá curtindo. Graças a Deus. Tá passando boas histórias, né? Muita experiência. Mas antes de dar andamento aqui, apresentar o nosso convidado ilustre de hoje. Como é que tá aí nossas redes sociais? Vamos chamar a galera. Fica à vontade aí, se você que já viu nossos outros episódios, né? Os 8 episódios anteriores, pode seguir a gente no Instagram. Pode Jogar Podcast, @Pode Jogar Podcast, e também no YouTube, @Pode Jogar Podcast. Lembrando que os episódios passam tanto no YouTube da Teria FM TV quanto Isso no aí. YouTube do podcast. Então, gente, segue aí, manda pra geral, espalha, é isso Né? aí. E a assinante NGT também, né? Ah, Quem rapaz, tem assinante, canal também. 14 da NGT, isso aí. Isso aí, tá Esqueci de participando botar com a na gente. listinha, rapaz. Né? Não Enquanto pode. a gente fica aqui no Pode Jogar com o convidado, vocês podem curtir, podem seguir, Sim, né? sim. Seguindo aí com essa nossa Com resenha, certeza, né? com certeza. Vamos aí pra ficha técnica do nosso convidado Bora. aqui na tela? Quase nada. Vamos lá, né? pô, que isso, né? Cada episódio é uma grandiosidade aí de verdade. participantes, de gente verdade. com muita experiência e bagagem. O nosso convidado aí de hoje é o nosso grande Leandro Braga. Leandro Oliveira Braga, advogado há 37 anos, sempre praticou esporte, mas somente no futebol ele sobressaiu. Jogou o Campeonato Carioca de futsal por 10 anos aproximadamente. Foi presidente do Clube Comari pela primeira vez há 30 anos atrás, biênio de 1994 e 95. Hoje, atualmente, tem a oportunidade de ser e estar presidente do Clube Comari no triênio de 2025 a 2027. Leandro, seja muito bem-vindo ao Pode Jogar. Bem-vindo. Obrigado aí por estar disponibilizando do seu tempo para estar aqui nessa grande resenha. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer vocês também o convite, porque é sempre legal a gente lembrar de coisas que a gente realizou, e principalmente no esporte, né? Porque é onde você consegue o maior número de amigos, né? Ali as amizades são verdadeiras, você leva sempre para o teu tempo todo na tua vida, né? Então, em razão disso, eu fico bem gratificante de estar aqui com você. Pô, tá? maravilha. Satisfação é toda nossa aí do Pode Jogar. Mas tudo tem um começo, né, Leandro? Conta um pouquinho pra gente aí, a galera também que não conhece o Leandro Braga, né? Como você iniciou com esse relacionamento com o esporte. Fala pra gente. Bom, eu acho que eu comecei com relação ao esporte como uma forma, vou ser bem sincero, uma forma de conseguir sobressair naquilo que eu não conseguia sobressair. Então, no colégio, né? A gente às vezes é o patinho feio, né? Aí o que acontece? Se você não é o patinho bonito, você tem que tentar ser um patinho menos feio. Tem que chamar a atenção de outra forma. Exatamente. Né? E aí o esporte, eu acho que é exatamente onde a gente consegue fazer isso. Né? Se você for um bom atleta, se você se dedicar, você começa a galgar e você consegue também sobressair. Então, essa foi a minha história. Né? Eu estudava no Colégio São Paulo, meu avô era professor, minha mãe também era professora. Então, imagina a rigidez que eu já tinha com relação a estudo. Então, o estudo Pesa, né? Pesa, tinha que ser primeira linha, acima de tudo, o estudo. E aí, fazer o que depois do estudo? Tinha que fazer alguma coisa. Sim. E aí eu comecei a jogar futebol. Fazia basquete também, vôlei, né? Fazia tudo que era ligado ao esporte e a gente tentava fazer. Mas, efetivamente, onde eu consegui me sobressair foi exatamente no futebol. Né? Aí que a gente vai vendo que a idade você vai tendo uma história, né? Então a gente começa no futsal, né? Aí você começa no futsal, você joga na frente, fazendo gol. Aí daqui a pouco vem mais um tempo, aí tu começa de ala. Aí quando você vê, você já tá de parado, né? E tem que torcer para ficar de parado, senão tu vai pro banco e aí tu fica parado mesmo, né? É o segundo parado. É o segundo parado. E aí, nesse meio tempo, também começou a acontecer em Teresópolis, que não tinha. Eu estou falando isso em idos de 1900 e... mais ou menos 14 anos, 1979. Eu sou de 65, hoje eu tenho 60 anos. Então, em 1979,
aqui a cidade proliferava muito em razão de equipes de dente de leite. O campeonato de dente de leite era muito legal, mas muito forte, legal. Né? Ó, chegaram a ter, se eu não me engano, umas quase 20 equipes. Caramba! Posso assim nominar rapidamente, ó. Várzea, Comari, Teresópolis. Uma campo futsal. Cascata não, campo. Né? Isso, dente de leite, campo. O futsal era totalmente direcionado às escolas. Só tinha aquele campeonato entre colégios. Ah, sim. Não tinha o que tem hoje, às vezes tem futsal entre empresas, futsal hoje que até tem contra outros times do Rio de Janeiro, né? Isso não existia. Antigamente era tudo direcionado aos colégios. E aí os colégios, entre si, é que jogavam. Às vezes a gente recebia no Colégio São Paulo equipes para jogar, às vezes ia jogar em outros colégios, e quando tinha o intercâmbio entre colégios, era quase sempre no tiro de guerra. Quadra aberta, não existia Pedrão, né? Pô, Pedrão não existia, né? Então, nesse meio tempo, era assim que era o futsal. Já o futebol de campo proliferou mais. Por quê? Tinha muito time que vinha lá da área rural. Então, tinha time do Vargem Grande, tinha time do Albuquerque, tinha Estrelinha, tinha misto de Vargem Grande. Isso para lembrar, assim, rapidamente. Por alto, rápido. E aí que a gente vê os incentivadores do futebol. Isso eu posso dizer de antemão, como teve incentivador de futebol em Teresópolis. Hoje, a grande maioria falecidos, né? Eu me lembro do seu Manel, que era do Teresópolis, quanto ele gostava daquele clube. Quanto ele fazia, aquele campo era impecável. Depois dele que foi caindo. Depois dele, ele teve a perda do filho, né, que veio a falecer. E aí, em razão disso, depois ele deteriorou a saúde dele. Sim. E ele não conseguiu proliferar mais o que ele gostava em razão do futebol. Tinha o seu Otávio, esse era um batalhador. Sempre foi um batalhador. Ele era ex-pracinha. E aí o seu Otávio, com muita dificuldade financeira que tinha, ele bancava o lanche de todos os jogadores do dente de leite dele, logo no intervalo do jogo e ao final do jogo. Poxa. E era no Campo do Cascata, hoje não existe mais, né? O Campo do Cascata foi tomado pelo Rio e também por construções. E tem fatos que aconteciam no Campo do Cascata que chega a ser engraçadíssimo, né? Porque o Campo do Cascata beirava um rio, pelo lado direito, né? Então, e o campo era reduzido. E era muito engraçado, pelo menos num jogo nosso, né? Tinha eu não sei o nome dele, né? Que a gente usa muito apelido, né? Sim. O nome dele era Orelhinha. Não esqueço isso, Orelhinha. E eu me lembro uma vez... Imagina o motivo. Cara, ó, aí eu me lembro dessa jogada que foi engraçadíssima. Eu recebi a bola, eu peguei, abri e lancei para a ponta direita para Orelhinha. Daqui a pouco eu fui dentro da área, olhei, cadê a Orelhinha? Dentro do rio com bola e tudo. Dentro do rio com bola e tudo. Tava o cara lá estatelado, cheio de... Né? Aí que houve? Que nego ria, né? O juiz para o jogo, vai lá, atende e tudo mais. Então tem lances muito engraçados que você acaba vendo e acontecendo, principalmente nesses bairros que a gente chama assim do time da localidade. Né? Você pode ver que hoje ainda persiste aqui em Teresópolis times de localidade, o Posse. Sim. O Posse até hoje tem uma grande história em Teresópolis. Sim. Você hoje talvez a gente não tenha mais, tinha o Flamenguinho. Aqui em Teresópolis teve o Flamengo, chamava Flamenguinho. Né? Hoje já não existe também mais, mas a gente tinha naquela oportunidade muito time. Sim. E aí tinha muita garotada. E a coisa mais, né, que a gente fica feliz nesse sentido é que as famílias acompanhavam. Os jogos começavam impreterivelmente às 9 horas da manhã, tinha jogo depois às 11, tinha jogo 1 hora, aí terminava a parte das categorias de base. Sim. E aí entrava o jogo depois de 1 hora, 9, 11, 1 hora, aí entrava o jogo de 15 horas que é do time principal. Caramba. Então, ou seja, todo mundo acompanhava todos os jogos. Tudo. E aí era o dia inteiro acompanhando, às vezes, o Cascata, legal. acompanhando o Teresópolis, acompanhando o Posse. E tinha jogo no Posse.
tinha jogo no Cascata, tinha jogo no Caleme, tinha o campo do Caleme, tinha o campo do Três Córregos. E tinha muito daquela questão também, né? Para ter esse volume, famílias estavam ali. Sim. Pô, mas filho, pai, e assim vai, avô, né? Aí Sim, todo sim, mundo jogando. família Não, jogando. Olha a só, família aproveita o e dia. todo filho nosso joga bem. Pior que o cara seja. É verdade, é verdade. Pior que o cara seja. verdade. Sempre quem tá no lugar dele, meu filho é melhor. Entendeu? Com certeza. Entendeu? Então, nesse sentido, é muito engraçado, porque as famílias acompanhando, então faz um incentivo e acabam incentivando também aqueles que, às vezes, a família não tem como acompanhar. Sim. Né? Porque tem gente humilde que às vezes não tem essa oportunidade, né? O pai tem que estar trabalhando, a mãe está trabalhando e tudo mais. Então eles são absorvidos por essas outras famílias e isso sempre foi muito legal. E nessas amizades que você cria desde o dente de leite, é que hoje você encontra muita gente na rua e todo mundo lembra, né? E aí você diz assim, pô, lembra daquela época como é que era legal, né? Agora a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, né? Meu avô era um incentivador, sempre foi um incentivador do esporte, né? Ele foi presidente do VAR muitos anos e ele sempre incentivou também essa parte. E nós tivemos oportunidade, eu quando tinha 14 anos, de jogar no Cascata. O primeiro time que eu joguei foi no Cascata. E na verdade nós formamos um time de amigos. Eu me lembro que meu avô falou assim, senhor Otávio, eu queria saber se você não queria a gente montar um time para jogar pelo Cascata. Aí eu tinha uns amigos do Colégio São Paulo, tinha uns amigos do SEM, tinha uns amigos do Carmo, aí eu saí capitaneando todo mundo. Aí foi exatamente isso. Aí um era filho de fulano, outro era filho de ciclano, e lá da comunidade tinha era o lateral direito, que era o Negão, do cabeça de área, que era o Dinardo, que o nome dele é Reginaldo, né? E tinha mais o ponta direita, Rui. Aí o resto todo nunca tinha jogado futebol de campo na vida. Não, nunca tinha jogado futebol de campo na vida. Não. O Dudinho era jogador de vôlei, mas era alto. Nunca fez tanto gol na frente. Nunca fez tanto gol na frente. Atacante e artilheiro do campeonato. Eita, é alto. O Clebinho até hoje, né? O Clebinho foi um cara fora de série. Ele chegou a jogar no time do América, foi profissional do time do América. Aqui em Teresópolis nós tivemos alguns profissionais, né? Sim. Miguel do Quintal do Céu foi profissional pelo América. Miguel do Quintal do Céu foi profissional pelo América. Jogou muito pelo Teresópolis e pelo Comari. O Clebinho foi ponta esquerda. Miguel jogava muita bola. Na verdade, o Miguel pra gente não se chama Miguel, né? Ele se chama Aritana. Aritana, que era o nome de um índio. E todo mundo chamava ele, que ele tinha um cabelo escorrido de índio, né? E era canhoto e jogou como lateral esquerdo e ponta de esquerda. Né? Excelente jogador, jogou muito tempo com a gente. Essa pra mim é novidade. Eu tô falando dessa galera dos anos que nasceu no ano de 1965, né? Sim. Então eu tô falando desse pessoal. O Clebinho tem a mesma idade, o Breno não tá mais aqui, tá do mercado financeiro. O Lu Guarilha, que é dono de uma empresa que toca com a gente, que ele virou músico, né? Ele era zagueiro central. Caramba. Zagueiro central. A gente não imagina, né? Sim. E esse time, eu estou falando bem desse time porque foi o primeiro time que eu joguei, né, no Dente de Leite, e foi campeão da cidade. Caramba. E foi campeão da cidade invicto. Então, ou seja, nós formamos um grupo de amigos e conseguimos ser campeão da cidade. Entenderam, né? Na época, o misto de Vargem Grande, ele trazia jogadores do Fluminense. Podia escrever jogadores para jogar dessa forma. Então, o nível do campeonato era muito legal. Muito legal. O time do Teresópolis era um timaço. O time do Comari também muito bem estruturado. E o time do Posse, né? Aí os outros times elencavam com um pessoal que não era tão bom de bola, mas tinha um transporte, tinha o Pimenteiras. Era time de bairro. Era time de bairro. Era time de bairro. E sempre tinha um incentivador. O time de Pimenteiras tinha o seu João Português. O cara tirava do bolso, trabalhava a semana inteira, tirava do bolso
para poder ajudar no time. Caramba, legal, cara. Tinha só uma imposição, né? O filho dele tinha que ser o goleiro. Nunca ganhou nada do time dele, cara. Porque tendo o filho goleiro, dele né, como goleiro, amigo. Era melhor era João, botar de atacante. Né, desculpe, eu não sei nem se ele... Como é que ele tá hoje, né? E tudo, mas ele era um frangueiro de bacana, cara, ó. A gente, sabe quando você reúne, antes de começar o jogo, reúne no vestiário e diz assim, vamos lá, gente, vamos correr atrás. Não, vamos correr atrás. Mas por quê? Por quê? Porque já está 1-0 para eles. Já começa 1-0 para eles. Qualquer bola que vai no gol, é brincadeira. É brincadeira. Mas eu preciso te fazer uma pergunta dessa história, nessa tua convocação no Havaí. Eu senti falta de alguém, cara. Do Orelhinha. Não chamou o Orelhinha não nesse novo time? Desse novo time? Do time do Cascata lá, né? Ele deve ser depois, deve ser do aí já era de outra época, né? Porque Teresópolis teve uma época muito legal também, sim, com relação a... Aí já estou nos idos de 90, né? Aí sim, nós estamos nos idos de 90. Os idos de 90 eu me lembro bem porque eu voltei para Teresópolis. Eu saí de Teresópolis, eu fui fazer faculdade fora de Teresópolis. Voltei para cá em 1989. Né? Voltei para advogar. Meu avô era advogado aqui em Teresópolis. Ele estava com o escritório mais ou menos parado, porque ele era o procurador do município. E ele disse, por que você não reativa o meu escritório? Tinha acabado de me formar. A gente, quando se forma, acha que conhece tudo, mas não sabe nada. Essa é a grande verdade. Há uma dificuldade muito grande de você conseguir colocar no papel tudo que você aprendeu. Então, isso é o tempo e a vida profissional é que vai dizer como é que você vai conseguir alcançar aquilo tudo que você imagina que você poderia. Né? E aí, nesse meio tempo, quando eu vim para cá, fui morar novamente com meu avô, né? Eu morava com meu avô e minha avó. Minha mãe já era falecida. E eu voltei para o Comari, né? Eu já jogava pelo time do Comari há muitos anos, que eu já jogava pelo time, aí na época era o time principal, e tinha ainda o veterano, não tinha o Master. Hoje a gente já tem a terceira categoria, que era o Master. Então eram sempre 2 jogos. Um começava 1h até as 3, e depois vinha o principal, que era das 3 até as 5h da tarde. E aí você jogando lá, você conhece também outras pessoas, vem gente de fora, e vinha muito time bom para jogar com a gente. Sim. E, querendo ou não querendo, a grande parte desses craques que a gente vê hoje no futebol, quase todos iniciaram no futsal. Pela habilidade e pelo controle de bola e pelo espaço curto, né, que eles têm para ter a visão rápida e solucionar o problema e continuar. Então, em razão disso, na oportunidade, a gente quis trazer um time de futsal para Teresópolis. E a pretensão era jogar campeonato interregional, que tinha. Aí foi feita uma seleção de Teresópolis. Uma seleção, na maioria das vezes, é aqueles que estão disponíveis, né? Sim, não tem qualificação de dizer assim, você é melhor que você. Então, ou é o grupo de amigos, ou é aqueles que estão disponíveis sempre para isso. Sim. Na época, eu me lembro que foi formado, né, falecido Amós, que era um goleiro que tinha mais ou menos quase uns 200 quilos. 200 quilos é modo de dizer, mas... Era grande. Né? Era grande, mas ele tinha uma mobilidade impressionante. Aí me lembro dos mais velhos, né? Sabiá, Elcio Sabiá, Mané Rita, que está até hoje aí. Mané Rita. Gisélio é mais ou menos perto da minha idade. Aí veio o pessoal do Corações de Chocolate, que era o filho do seu Adriano, que também era um incentivador de esporte. Era um senhor que sempre incentivou o esporte também. Aqui em Teresópolis a gente às vezes tem que tirar o chapéu para algumas pessoas que tiravam realmente do bolso para poder ajudar o esporte. O seu Adriano sempre montou uma equipe de futsal que se chamava Corações de Chocolate. E aí jogou campeonatos aqui internos, né? Que era o outro time que sempre estava em evidência, era o time do Bom Retiro, era um timaço, né? Que veio a fazer parte dessa seleção de Teresópolis. Ou seja, se juntou o time dos Corações de Chocolate com o time do Bom Retiro e mais esses jogadores que já eram, como chamam aqui em Teresópolis, lenda, né? Já eram lenda. E aí foi o primeiro time que foi formado. O técnico era Luiz Fernando, que era um professor de educação física, que eu acredito até hoje, né? Eu não vejo mais, mas eu acredito que ainda esteja por aí, né? E aí foi filiada à Federação de Futsal no estado do Rio de Janeiro.
primeiro ano foi difícil. Era sacola em cima de sacola, né? Porque os times eram diferenciados. Aí nós aprendemos muito com isso e aí juntamos com o pessoal de Petrópolis. Tinha um time lá de Petrópolis chamado Coronel Veiga. O pessoal veio de lá, vieram uns 4 jogadores de lá. Vieram 2 alas, um parado e um pivô. Sentiram a primeira atmosfera da competição, agora tem que se reforçar. E não dá, tem que... Aí o time ficou melhor, aí nós fomos galgando. Lá no Rio de Janeiro também, os campeonatos tinham por volta de quase umas 20 equipes. Caramba. Era muita equipe. É porque toda aqueles, como a gente fala de bairro, Sim. tinha futsal. Tinha Olaria, Madureira, Irajá, Montanhas, o Várzea, que é perto até de uma penitenciária, fica do lado, o clube fica do lado da penitenciária. Caramba. Aí o Várzea, que tem mesmo homônimo aqui de Teresópolis, aí os times de camisa, Botafogo, Fluminense, Vasco, América, São Cristóvão também tinha, aí da região serrana jogou o Petropolitano, o Comari, que na verdade era Teresópolis, mas o nome era Comari. Tinha um time de Friburgo, tinha a ABB Niterói, tinha um time que se tornou também... Tinha muito time. Tinha um time que era o Tilsan. Esse time também foi muito famoso. Até hoje joga aqui. Até hoje joga aqui? Então, é ali do Barreto, né? Perto de São Gonçalo. Um timaço, e tinha um ginásio maravilhoso. Realmente, as instalações. Na época, eles tinham 3 jogadores da seleção brasileira. Caramba. Que era o Lavoisier, que era o goleiro. Era o Cacau e o... Qual era o nome dele? Tinha um pivô. Agora não estou me lembrando o nome do pivô, daqui a pouco eu até posso lembrar. E eu sei que eles ganharam uns 3 anos de campeonato carioca. Direto. Aí depois, que eu me lembro assim, o melhor time que foi formado no estado do Rio de Janeiro foi na gestão do Eurico Miranda, né? Vasco da Gama, idos de 98, 99, que eu acho que é o centenário do Vasco, que ele fez todos os melhores equipes do Brasil. Ele tinha o melhor time de basquete, tinha o melhor time de futsal, teve o melhor time do Campeonato Brasileiro. Sim, futebol, né, de campo. E aí ele montou a seleção brasileira. O time da seleção brasileira, na época, era Lavoisier no gol, Fininho, que era o parado, né, o jogador parado, jogava o Cacau na ala esquerda, o Manel Tobias, de ala direita, e o Rabicó. Nossa, era só Rabicó. muito forte. Não, fortíssimo. O Vander Carioca, que era um senhor jogador, quer dizer, se depois tornou um excelente jogador, ele era banco. Por que eu tenho isso bem na minha lembrança? Foi o melhor ano que o Comari teve no futsal. Nós chegamos na semifinal e pegamos o Vasco da Gama. Caramba. Aqui no Pedrão, nós perdemos de 2-1 e nós fomos para o jogo lá tendo que ter um resultado mais favorável. Não tivemos sucesso, nós perdemos de 5-2, mas foi enaltecido o quanto se jogou. Porque eles eram profissionais. Nessa época, o Eurico Miranda montou uma equipe profissional para jogar semiprofissional. Caramba. Aqui em Teresópolis, a grande maioria, né? Os jogadores que eram daqui de Teresópolis, a gente tinha o Zequinha, que era funcionário público, o Rabelo, que era professor de educação física. Eu ia te perguntar isso agora. Isso, Rabelo. O Guto, que era empresário, eu era advogado. O André, que era goleiro, ele era dono de uma administradora de imóveis. O Cabral era contador, entendeu? O Robson, que foi um excelente jogador, né? E ele trabalhava como ruralista, né? Então, esse pessoal que era semiprofissional. O pessoal trabalhava até 7 horas da noite e começava o treino todo dia, era 8 horas da noite. Todo dia tinha treino. 8 horas da noite a gente começava o treino e até 10 horas da noite, às vezes 10h30. E 2 vezes na semana a gente tinha jogo. Um jogo aqui em Teresópolis e um outro jogo sempre fora
no ginásio desses times que, conforme você estava na tabela. Todo mundo jogava contra todo mundo. Entendeu? Pô, legal. E nessa época o Pedrão, você pode ter certeza, né? Eu vivenciei isso. Era 2.000 pessoas, 2.500, 3.000 pessoas. Quando via o Vasco jogar contra a gente nesse jogo, Então, eu pensei que ia ter mais torcida do Vasco do que pra gente. Teve muito mais torcida em Teresópolis, ou seja, Teresópolis absorveu aquele sentimento, né? Daí, de querer exatamente que o time da cidade conseguisse ter um resultado melhor. Foi muito legal. Foi uma época que eu posso dizer que a gente viveu muito legal mesmo. Você sabe que vocês foram um personagem para que hoje a nossa geração possa falar que Teresópolis é a casa do futsal, que o ginásio Pedrão foi visto, né, como um dos maiores da região serrana, exatamente através dessas personalidades nossas locais e que fizeram história nesses campeonatos, né? É verdade. E que hoje, né, o Leandro, por exemplo, é advogado, mas não deixa de ser um gestor, né, da parte de clubes, envolve esportes. O Zeca, como ele falou, administrador, né, fica ali no nosso ginásio, cuida do nosso ginásio. Rabelo, né, administrador ali da escolinha de futsal, né, trazendo novas gerações ali, revelando, fazendo um grande trabalho. Então a gente vê, né, desde dessa época para os dias de hoje, que tem ainda sua ligação com o esporte. Isso é muito bacana, né? Porque episódios anteriores, Leandro, a gente fala muito das histórias que se tem do futsal de Teresópolis, que são boas histórias, grandes histórias, histórias de engrandecer, botar Teresópolis no cenário de esporte. Então ter você aqui é uma figura bem representativa do que foi isso. Eu vivi isso. Não fui um grande jogador, né? Fui um cara bem esforçado. Como eu disse, o preparo físico é tudo, né? Então eu tinha realmente um preparo muito bom. Eu tinha histórias até engraçadas nesse sentido, né? O time de Teresópolis tinha 2 equipes. A equipe principal, e desculpe o termo, né? E a equipe do vai, meu filho. Vai lá. Então, é engraçado. O Rabelo vai lembrar disso, que o Rabelo era desse equipe comigo. Era eu, Guto, ele e Adãozinho, né? E era engraçadinho. O que acontecia? O jogo estava ruim pra gente. Tinha tomado 1 gol, 2 gols, o outro time estava mandando no jogo. O técnico olhava pro banco, fazia assim, coçava a cabeça e dizia: eu acho que eu vou colocar os caras são malucos, eles entram e dão a vida por aquilo. E realmente, a gente dava a vida, né? Aí a gente teve muito jogo que a gente virou. Teve muito jogo que não virou também, né? Se tava ruim, ficou pior. Entendeu? Mas a gente se desgastava, entendeu? Não era aquela capacidade técnica absurda, né? Que tiveram bons jogadores que foram trazidos para Teresópolis exatamente para melhorar a capacidade técnica do time, né? Então, eu me lembro de Marcelo Barbosa, me lembro do Marquinhos foi jogar até fora do país. O Neco era um amigo meu, até porque ele fez faculdade comigo. O Neco era o maior chutador do estado do Rio de Janeiro. Eita. Eu nunca vi o que ele fazia. Na minha faculdade, eu fiz Santa Úrsula lá embaixo no Rio, eu conheci o Neco lá, né? Era Marcelo também o nome dele. Hoje falecido, coitado. Teve um ataque cardíaco dando aula para crianças lá na Espanha. Ele saiu daqui e foi dar aula para crianças lá na Espanha. Foi ser jogador na Espanha, né? Que na época o futsal começou a mandar muitos jogadores para lá, tanto é que tem muitos jogadores da seleção, quer dizer, antigamente tinha, né? Da seleção espanhola, que eram brasileiros e que foram naturalizados lá para poder jogar pelo time de lá. Até na principal, né? Então, aí o que aconteceu? O Neco tem uma passagem realmente que eu nunca imaginei de ver um jogador fazer isso. Ele chegava, sem aquecer nem nada, pegava a bola de futsal, colocava no centro do campo, tirava o tênis, e tinha um dedo que o dedo dele deve ser os meus 5 dedos, e ele só batia com um dedão na bola, a bola batia na parede atrás do gol e voltava do outro lado da quadra sem tocar na quadra de cá. Ignorante. E ele foi artilheiro do Campeonato Carioca, ele jogava pelo Monte Sinai, jogou também pelo Grajaú, e aí nós trouxemos ele era amigo, né?
E o nosso técnico aqui também, né, era da minha época da faculdade, que foi o Malafaia, fui eu que trouxe ele também para Teresópolis na oportunidade. Foi aí que o futsal cresceu em Teresópolis. Pegou uma pessoa que era entendida, que gostava demais. Ele largou até o que ele fazia para vir ser exatamente técnico. Naquela oportunidade não tinha salário, né? Hoje a Liga Futsal paga absurdo pelos contratos que tem de patrocínio e tudo mais. Sim, sim. Mas naquela época era amor mesmo. Se eu não me engano, na época ele recebia 2 salários mínimos e ele ainda custeava vir do Rio de Janeiro para cá para treinar. Ele vinha 2 a 3 vezes na semana. Aí deixava tudo preparado para a gente fazer. Ou seja, são pessoas que gostam mesmo. Sim. Mas vê como que ele lutou tanto que depois ele teve o reconhecimento. Né? Hoje ele está em equipe de primeira linha, né? No campeonato que é o campeonato de futsal brasileiro, né? Então a Liga Futsal, como eles chamam. Sim, sim. Então hoje você pode ver que esse era quem foi o iniciante, o técnico iniciante das equipes que depois cresceram junto aqui à cidade. Entendeu? Ele ficou muitos anos com a gente. Se eu não me engano, o Malafaia, quando eu encerrei, eu fiquei 10 anos, eu fiquei até os 34 anos, né? Então, eu encerrei, se fosse 35, foi mais ou menos idos de 2000. 2000 eu estava encerrando. Aí, ele, depois disso, é que ele saiu daqui. Ele já foi técnico do Corinthians. Poxa. Hoje, eu não estou me lembrando qual é o time que ele está hoje. Mas ele foi embora e levou alguns jogadores daqui. E alguns jogadores daqui tiveram oportunidade fora daqui. Cabral e Zeca. Eles 2 foram jogar no Vasco. Opa, tá? Bacana. E para eles ainda foi até mais interessante porque eles eram vascaínos, né? Então, não deram depois, acho que não continuaram, porque também tem raiz na cidade. E acho que lá você tem que também ter uma história. Sim. A maioria das vezes, esses jogadores já vem de uma escolinha, né? Então vem de escolinha, depois vem para o infantil, do infantil vem para o juvenil, então vai galgando, vai... Todo de um planejamento. Isso, então eles já se conhecem. Chegam 2 jogadores de fora, o cara tem que ser fora de série mesmo, porque senão vai fecha um pouco o ciclo para os caras, né? Então eu acho que Teresópolis tinha, como deve ter até hoje, né? Hoje eu não estou mais tão empenhado nesse sentido, de ter conhecimento também, eu não acho que são poucos jogos que tem aqui no Pedrão, mais de time de fora. Tá, né? Devagar, mais de time de fora. Eu acredito até que o Vasco que estava mandando, né? Foi. O Vasco que estava mandando aqui o futsal. As ligas daqui da cidade. Eu acho que isso tem que ser, entendeu? Tem que mudado, tem que ser mudado. Eu acho que se puder trazer para a cidade, isso é muito interessante. Teresópolis tinha que ter um time de verdade, né? Poderia, Comari, mas a cidade mesmo, né? Não, mas eu acho que isso teria que partir da cidade. Sim, entendeu? Sim. Teria que partir da cidade. Eu acho que é um apoio ao esporte que pode acontecer. Sim. Entendeu? Deveria, acho que os nossos governantes têm que pensar nesse sentido. Sim. Acho que o último que pensou assim, acho que foi o Roberto Peto, que gostava demais do esporte. Mais próximo. Eu acho que foi. Ele gostava demais porque o Roberto, na época, ele ajudou muito ao Comari naquela oportunidade. Eu me lembro. Foi um dos caras que se engajou realmente em ajudar. Ele pagava salários de alguns jogadores, entendeu? A gente aqui de Teresópolis tinha ajuda de custo. Aqueles que não precisassem, por exemplo, não precisava, Guto também não precisava, a gente já tinha uma vida já estável dentro dessa forma, mas os outros precisavam, né? Porque estavam disponibilizando um tempo da vida deles, da família deles, às vezes, e podia se machucar, já acontecia dentro dessa forma, tinha que ter um auxílio nesse sentido. E porque, assim, em relação até essa questão da cidade, né, tá fazendo essa questão ser autossustentável, a maior dificuldade é realmente ter esse apoio, porque depois do Roberto Peto, eu já cheguei a presenciar algumas situações de vamos voltar com a categoria adulta, mas sempre tinha dificuldade de conseguir transporte. Não tem transporte, a maioria da galera hoje vem de comunidade, trabalhador, galera que tem vontade de jogar. Isso não falta. Jogador não falta. A galera gosta, mas esse apoio, essa cobertura por parte realmente da cidade é o que falta para poder ter esse planejamento para voltar com competições. Até no campo também. Não adianta. Eu posso te dizer, tem retorno, tá?
Tem retorno. Porque eu me lembro bem que eu estou falando da época quando comecei, né? Sim. Todo mundo comprava na Coração de Chocolate. Sim, é verdade. Sim. Tá? Seu Adriano é uma excelente pessoa. Além de ser uma excelente pessoa, era um empresário. Se você tivesse que comprar alguma coisa, a gente comprava com ele. A gente lembrava com relação a isso. Sim, sim. E ele era um cara que dava... Sabe que a gente dava uma caixa de chocolate sempre? Todo jogo. Ele ia para lá com sacolas de caixa de chocolate e entregava. Caramba. Ele gostava. Gostava muito, gostava muito dentro dessa forma. Então foi uma oportunidade, quer dizer, falando do seu Adriano, não estou querendo esquecer dos demais. Sim. Mas estou lembrando do seu Adriano porque era um cara que incentivou demais o esporte. Tinha gente que não tinha condição financeira e também incentivou o esporte, né, dentro da possibilidade deles. Né? Então a gente vê, tinha um Zagallo, eu me lembro do Zagallo, que ele mancava de uma perna. Ele montava os times, tinha que ver a alegria dele quando tinha os resultados favoráveis. Na Praça Olímpica, tinha fila para jogar com ele. Caramba. Os campeonatos daqui de Teresópolis, às vezes eram na Praça Olímpica, à noite. Quem regulava a iluminação eram os pais que tinham conhecimento, às vezes, conhecimento de elétrica e tudo mais, aí melhoravam o refletor para poder jogar à noite. Era isso mesmo. Então eu tô falando sério. Eu acredito. Cara, era engraçadíssimo. E aí tinha os times todos lá. Era o time do Várzea, o time do Teresópolis, o time do Comari, o time do Posse, todos esses, o time do Transporte. Era campeonato pelo menos com 10 equipes. E aí 2 vezes na semana, à noite, na Praça Olímpica. Tu imagina? Faz muita falta. Se falar isso hoje, não existe. Não existe. Não existe. Faz muita falta isso, cara. Né? Não existe. E todos os times trocavam de roupa naqueles banheiros. Eu lembro dos banheiros que tinha ali. Naqueles banheiros. E quando o banheiro estava ocupado, trocava de roupa ali mesmo. Dava um jeitinho. Isso é mesmo. Entendeu? E depois o cara reunia aquela roupa toda do pessoal e levava, e ele que pagava para ser lavado, para estar cheirosa, para depois estar lá. Ó, esses caras realmente foram batalhadores. Sim. Foram batalhadores. Hoje em dia não se tem nada disso, né? Cara, tá bem devagar, né? Bem devagar. Infelizmente. Infelizmente é uma dificuldade enorme para você estar fazendo um evento, ter apoio, né? E ainda ter que incentivar a galera para poder, vamos fazer, vamos deixar acabar. Então, assim, hoje a galera que realmente quer se junta, faz dá um acontecer, jeito, né? Tanto pro masculino, tanto feminino, né? A galera é bem unida. Projetos sociais que andam por si só, né? Sim. Eu acho que deveria ter um apoio maior, mas porque são pessoas no momento atualmente que estão gerindo o esporte ali para que novas gerações possam ter ainda um pouco do que a gente vivenciou, né, Leandro? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, que é o seguinte: você falou que com 34 ou 37 anos que você parou de competir? 34 anos eu parei de jogar futsal. Eu parei de competir. Eu quebrei o braço, quebrei em 2 lugares, eu tenho 2 placas e 14 parafusos. Eita! Caramba! Mas isso não quer dizer nada, né? Um pedaço de... mas tem. Mas tem. Mas não abre mão da peladinha. Não. Aí, em razão disso, eu achei que eu não tinha mais que jogar semi-profissional, né? Eu achei que já tinha chegado a hora. E aí fui só jogar no Comari. Aí continuei jogando no Comari. Mas tu já estava como presidente pela primeira vez? Já tinha sido presidente. Já tinha sido presidente. Sim, porque eu fui presidente mais novo do estado do Rio de Janeiro. Eu fui presidente de clube mais novo no estado do Rio de Janeiro em 1994. Eu tinha 29 anos. Caramba. Entendeu? Tinha 29 anos. Eu sei disso também, que eu era o presidente mais novo, porque eu fui homenageado lá no Rio, pelo Comari. Lá no Monte Líbano, né? Tinha o Jornal dos Clubes, ele fazia um evento todo final de ano. E aí trazia todos os clubes. Sim. Flamengo, Botafogo, Fluminense, tudo. Tinha a mesa lá do Comari. E a mesa do Comari foi concorridíssima. Saiu um ônibus daqui. Falei pra lá, foi um monte de diretor, né? O pessoal postou e tudo mais. E na época nós fomos homenageados como o melhor clube da região serrana e o maior empreendedor na área de esporte. Foi bem gratificante nesse sentido. Eu me lembro do Jorge Nogueira, que era o presidente do Jornal dos Clubes. Era um cara também que incentivava bastante isso. E aí a nossa mesa era do lado da mesa do Flamengo.
Flamenguista, né? Flamenguista, né? Na época era Márcio Braga. Eita. Tô falando Márcio Braga. Sobrenome não tem nada a ver, tá? Sim. Ele é dono de cartório, é outra história. Nada a ver. Mas era uma época que o Flamengo tinha seus ídolos, né? Sim. Então era prestes a trazer o Romário, né? Bem legal. E Fala. nessa tua primeira gestão, né, como presidente, o clube era mais esporte ou era mais equilibrado com social, cultural também? Bom, olha só, falar parece que tem muita pouca gente vai acreditar. O Clube Comari era exatamente o social de Teresópolis. Tudo que acontecia era no Clube Comari. As melhores festas, os melhores eventos. Carnaval era 6.000 pessoas por dia, por evento. Isso porque eu tinha parado de cobrar ingresso. Se deixasse, muito ia mais, ter 7.000, 8.000, vinha gente de tudo que era lugar. Quer dizer, o pessoal, né, a gente falando assim, a gente tinha ideia que a gente fazia, assim, vai ter um evento no Clube Comari. Já tinha gente ligando para o clube, qual é o valor do ingresso? Quando é que é? Eu posso comprar? Hoje, então, com essa parte de app, né? Pô, seria excelente. Seria uma venda online absurda. Entendeu? Era só apertar o botãozinho. Acabou. Na época era ticket retirado na mão. A pessoa tinha que ir lá. Não dava para mandar pelo correio. É verdade. Era muito legal. Era muito legal. É uma época que não volta, porque eram outros tempos. Sim, verdade. Por que eu digo que eram outros tempos? Porque hoje o celular traz tudo para a pessoa. É verdade. Tem muita criança hoje que não sabe o que é futebol. Quer dizer, sabe só de jogo, né? De game. Sim. Prática, né? Nunca chutou uma bola, nunca andou de bicicleta. Nunca o dedão no chão, né? Nunca se esfolou, não tem joelho esfolado. Só se foi no carpete quando caiu. É verdade. Então, isso é que falta. Quer dizer, as crianças estão deixando de viver aquela fase de criança. Verdade. A fase de aprender, né? E de ter a imagem do ídolo. Então, eu sei que hoje os ídolos são diferentes, né? Hoje tem TikTok, tem... Eu estou falando isso que não é a minha geração. Não é da minha geração, mas minha filha, eu tenho filha que, né, vive isso hoje. E das minhas 3 filhas, por exemplo, a minha filha mais nova é a única que nunca quis fazer esporte. Eu entendo ela perfeitamente, porque não é a época dela com relação a isso. Faz academia e tudo mais, mas esporte mesmo, aquele negócio em grupo, né? Fez natação, mas em grupo, querer jogar bola, que isso, vou quebrar a unha. Então, vamos dar uma corrida. Vou correr por quê, pai? Vai suar demais, vou ter que tomar banho de novo, vou ter que pentear cabelo, fazer escova, não sei o quê. Entendo perfeitamente, entendeu? Mas o que se tinha anteriormente, né? A minha filha mais velha, eu me lembro bem disso, ela fez no Colégio São Paulo, né? E ela era atleta nata, né? Ela tinha um gene competitivo nela, porque ela, numa oportunidade, acho que foi um ano antes dela se formar, ela ganhou 7 medalhas pelo Colégio São Paulo. Caramba. Ela ganhou mais medalha que o 3º lugar de colégio com medalha. Caramba. Ela chegou a ser homenageada no Colégio São Paulo. E ela corria bem, ela pulava, saltava, fazia todas as atividades com relação a isso. Jogava bem handball, entendeu? Só não jogava futebol nem basquete, mas o resto ela jogava bem. Todos esses esportes ela conseguiu medalha. Então, olha só como isso dá uma ênfase para a gente ter maiores amizades e tudo mais nesse sentido, entendeu? E ser até admirado. Quem não gosta de ser admirado? É verdade. Esses jogadores que estão na mídia, eles gostam de ser admirados. Você acha que o cara, não é só porque ele joga bem, ele gosta de ser admirado. Ele quer que você fale que ele joga bem. Ele pode estar num momento ruim, mas ele quer ser enaltecido porque ele quer ser admirado. É isso que vale com relação a esses, hoje que eu vejo como jogadores, né? Porque antigamente o cara era ídolo
pelo que ele fazia em função do clube dele. É verdade. É verdade. Os grandes ídolos que todas essas torcidas enaltecem são exatamente aqueles que tinham amor pela camisa. É verdade. Hoje o que a gente mais vê, o cara vai para um time, beija a camisa, né? Beija o escudo da camisa. Um ano depois ele tem outro time. Estou beijando também. É isso aí, é verdade. Então, eu entendo até que eles precisam disso, porque a torcida também joga o jogador, joga com o jogador. Sim, sim. Então ele precisa levar isso para a torcida, que a torcida vai acabar também querendo jogar com ele e ele vai até sair mais, ou pelo menos não vai sair do time. Né? É verdade. Sim, Hoje a mídia traz muito isso, né, Felipe? Sim. Traz muito essa abordagem de bastidores. A internet da trouxe vida, muito isso, né? Trouxe. O cara não tem mais a privacidade dele. E, assim, alguns sabem lidar, outros não. Né? Esse é o principal Exatamente. ponto que o cara tem que entender. Sim, entendeu? exatamente. A gente vê que o cara está hoje no auge, meia hora depois ele pode estar embaixo. Isso aí. É verdade. Aconteceu qualquer coisa errada na vida dele, postaram. Já. É verdade. Entendeu? Mas é o que temos, né? Então também vamos... hoje a comunicação é muito rápida, né? É isso aí. Então, bem dinâmico. Bem dinâmico. Hoje você vê a programação do mês aí, o que você vai fazer, o que você não vai, para onde você vai, tem previsão do tempo. Sim. E dá para ir para um clube, aí dá para viajar, aí não dá. Então hoje a tecnologia está aí para isso, né? Mas da mesma forma também vem também para atrapalhar um pouco, dependendo da forma que você... a privacidade. Exatamente. É isso aí. Ataca a tua privacidade. Aí tem que ter... Essa é a única coisa ruim, é que ataca a sua privacidade. Sim, cuidado, entendeu? É verdade. Tem que ter esse cuidado. Não é só bônus, né? Tem ônus também. Então, É verdade. todo mundo tem que admitir que quando você entra em alguma coisa, pode ser por bom, pode ser por ruim. E você tem que incutir que o que acontecer, você tem que tocar a vida. É isso aí. Né? Como diz, toque vai, né? Toque passa. A fila anda, né? Isso aí. Exatamente. Mas, Leandro, mata uma curiosidade. Você recebeu um convite, né, para voltar a presidir o Clube Comaria. Uhum. O que te motivou? O que a tua família achou em relação a você retornar depois de 30 anos? Conta um pouquinho pra gente desse bastidores aí. Então, eu estava no meu escritório, tranquilamente, né, vendo o processo, fazendo as minhas coisas. Aí chegou um grande amigo, né, que é o Marquinho, né? Todo mundo chama ele de Costurado, mas é o Marquinho Costurado. E, Leandro, a gente precisava da tua ajuda. Ele foi junto com o Léo, que era o atual presidente do clube, quer dizer, o meu antecessor, né? Que também era amigo, né? Quando eu digo amigo, continua amigo, né? Sim, sim. O Léo jogava até nessa época que eu joguei dentro de leite. O Léo só jogou dentro de leite também, acho que depois ele não proliferou muito nesse sentido. E aí eles disseram que o Clube Comaria estava precisando, talvez, de uma pessoa que em todos os grupos tivesse uma boa aceitação. Porque alguns candidatos não estavam tendo aceitação em alguns grupos. E aquilo estava fazendo o que a gente chama de racha, né? Um clube com racha é a pior coisa do mundo. Por quê? Sempre tem aquele que vai... Quem não ganha, fica sempre contrário e quer só atacar. Antes de ter eleição, antes de já ter o candidato, antes de já ter o presidente eleito, já estaria tendo racha. Caramba. Então, um contra o outro. E não era isso que se pretendia. O Clube Comaria sempre foi uma extensão da nossa casa. Eu sempre digo isso porque foi para mim. E eu acho que a grande maioria dos meus amigos que estão lá até hoje, né, também é a extensão da casa. Então, aquilo é uma grande família. Claro que existem divergências. Ninguém é igual a ninguém. É verdade. Tá? Então, nesse sentido, foi quando eles me chamaram. Eu, na oportunidade, eu não dei o meu aceite. Eu tive um problema familiar, né, com a minha esposa, que teve uma doença que, graças a Deus, se recuperou nesse sentido. Hoje está ótimo, né? Outro dia ela fez até um testemunho com relação ao que ela passou. Achei muito engrandecedor para saber o que ela passou, ou seja, que as pessoas podem passar e que tem que acreditar, né? Então a gente sempre acredita. Deus está aí exatamente nesse sentido. É verdade. Deus está exatamente aí. Tudo que a gente recebe
ela fala com muita propriedade. Ele dá aquilo que a gente merece e aquilo que a gente pode suportar. Com certeza. Entendeu? Então, em razão disso, eu não dei o aceite naquela oportunidade. Eu disse que eu teria que, até agosto, que foi do ano passado, eu poderia dar esse aceite conforme fosse o tratamento dela, né? E se não evoluísse, se regredisse, graças a Deus regrediu, ficou boa, né? Ela ficou hoje sã, não tem mais nada nesse sentido. E aí eu conversei com ela, cheguei, então, você sabe que eu tenho uma vida atribulada e eu tô querendo ainda colocar mais atribuições nessa vida. Ela, com o quê? Aí eu disse assim, não, ser presidente do Comari. De novo? Aí eu cheguei, pra quê? Aí eu cheguei assim, então, né? Para quê? Porque eu acho que tem que ser feito um trabalho no clube, é uma oportunidade que estão querendo me dar, né? E o clube precisa ter algumas readequações, teria que ter remodelar, né? Você está lá comigo, você sabe como é, então precisava, né? E eu disse, aí ela disse, tudo bem, não vai atrapalhar a nossa vida, nossas viagens, o que a gente tem. Eu cheguei assim, então, acho que não, né? A palavra que mais se fala é então. Acho que não. E aí ela aceitou, foi legal. Minhas filhas já não estavam mais aqui, quer dizer, eu não tinha que ter também um grande dispêndio de tempo com elas, né? Então ficou mais fácil. E aí eu dei o aceite, que foi em agosto do ano passado, quando foi montada a chapa para a gente concorrer. Para minha surpresa, né, foi por aclamação, fico lisonjeado nesse sentido, que a coletividade teve uma aceitação. Sim. E aqueles que talvez estivessem contrários entenderam que talvez eu fosse um candidato de consenso, e em razão disso não teve nem, né, votação, né? Votação direta tem que ter, né? Tem que ter, mas é por aclamação. Se tivesse um voto, né? Pelo menos o meu. Então, eu não deixei de ir, né? Vai que. Por azar, né? Tá tudo certo. É melhor eu ir, né? Se tiver um voto, né? Me alertaram nisso, é melhor tu ir votar. Eu cheguei, não vou deixar não. Entendeu? Aí fui cedo. Logo ser um dos primeiros para eles verem que eu estava realmente com o intuito de pegar a presidência do clube e fazer o que hoje a gente está realizando. Eu sei que hoje é uma coisa difícil, tá? Difícil porque o que a gente encontra no clube, às vezes, não agrada a todos. O que você tem que tomar de providências para fazer uma readequação e remodelar algumas coisas que estavam acontecendo. Então, eu sei que isso causa exatamente um transtorno para alguns e uma indisponibilidade pessoal com outros tantos. Sim. Entendeu? Mas o que a gente pretende e está tentando realizar, quando eu digo pretende e a gente, é porque é uma diretoria. Sim. Quem está falando aqui, Leandro Braga, que está presidente do Clube Comari. Sim. Né? Esse termo, eu sou o presidente, parece que você é dono do clube e você verdade. Vai ficar de perpétuo. Não, aquilo é passagem, gente. Eu tive lá 30 anos atrás. E eu também não fui eu que pedi para ser presidente há 30 anos atrás. Na época também, quem me escolheu foi o Tico, foi o grupo que se chamava Mudança Já. Eles que me colocaram lá. Caramba. Eu devo a eles. Claro que muita gente gostava de mim, né? Eu era um bom garoto, né? 29 anos. Estava começando na minha profissão. Então eles acreditaram em mim e a gente fez uma gestão muito legal. E foi a eleição, naquela época, foi a eleição que teve o maior número de votantes. Caramba. Nunca mais se alcançou esse número de votantes. Na época foram quase 2.000 votantes. Hoje não tem... Não, 800. Mas em termos de associados, da época e agora? Não, mesma coisa. Mesma coisa? Sempre foram 3.000 títulos de sócios proprietários no Clube Comari. E na maioria das vezes, 2.400 com direito a voto. Porque tem inadimplência, tem título retomado, né? Hoje a gente tem lá uns 400, né? 400 títulos retomados. Tem uma parte de inadimplentes e tem uma gama de associados que pagam em dia por volta de 2.200 a 2.300 pagantes. Então, para você ter ideia,
na minha época, eu tive mais de 1000 votos. Caramba. Tá lá, né? Nos anais lá do... Né? Tá lá nos anais. E eu tive o dobro de votos do outro candidato. Poxa. Hoje o outro candidato, se tivesse o número de votos que ele teve contra mim, Tinha ganhado. ele era eleito com sobras, entendeu? Para ver como as coisas modificam. Sim, sim. E a época era muito diferente, né? A gente teve chance naquela oportunidade, naquele período anterior dos 30 anos, nós trouxemos uma atração turística internacional. Era W, eu não esqueço. Eu lembro do nome, banda, né, da banda, né? W. Pô, e foi oferecido pra gente, que eles perderam um dia, eles estavam numa turnê, né, no Brasil. Sim. E um dos eventos que eles iam realizar não aconteceu. Aí abriu uma vacância. Aí foi comunicado pra gente, abriu uma vacância. Isso com menos de 30 dias, né? Aí eu cheguei assim, e como é que a gente... passa pra gente qual seria a proposta e tudo mais. Aí o cachê deles, né, em razão dessa abertura, foi, acho que 1/3 do valor que eles cobravam. Aí na época nós colocamos lá mais de 2.000 pessoas para assistir o W. Nessa época eles eram auge. Foi muito legal, foi muito legal, entendeu? Então são coisas que acontecem, entendeu? Hoje é de uma dificuldade enorme, né? Sim. Vou trazer uma atração nacional. Já é difícil, né? Pelos cachês que tem aí, pelos cachês que tem, a gente hoje não consegue mais colocar também esse número de pessoas, né? Sim. Hoje tem uma norma legal do Corpo de Bombeiro por metro quadrado, em razão do que tem. Então hoje há uma dificuldade maior também nesse sentido. É muito errado maior. Não tá, né? O que é até correto, né? Sim, né? Está certo. Não está se dizendo aqui no que não é correto. Então hoje, para ter uma estrutura nesse sentido, tinha que ser no ginásio, né? Não. Tinha que ser no ginásio e mesmo assim com um aparato de segurança muito grande. Né? São coisas a pensar, são coisas que um dia pode acontecer. Quem sabe, de novo, né? Hoje a gente tem que pensar em remodelar para ter a sustentabilidade, porque o que a gente mais viu aqui em Teresópolis, que para mim até é triste, né, dizer, foram vários clubes que tiveram derrocada e hoje não são mais clubes, foram vendidos para iniciativa privada, né? Então você vê que muitos clubes acabaram, Panorama, Weekend, tem o Ingá também, né? O Ingá, né? O Ingá, o Teresópolis TCC, Teresópolis Country Club. Sim. Isso que eu estou me lembrando assim, né? Então a gente sabe que há uma dificuldade. Não é fácil hoje você administrar, você conseguir que você dê tudo para o associado, consiga que realmente... A gente tem um espaço físico muito grande, são 53 mil metros. É muito grande. Muito grande. Então, em razão disso, a gente tem uma gama de mais ou menos frequentadores assíduos, 2.200. Aí você coloca 2.200 títulos. Coloca 4 por título. Nós estamos falando de 8.800 pessoas. E aí vem os convidados, os agregados e não sei o quê. 12 mil pessoas pelo menos. Então isso você vê que transita no Clube Comari. Pelo menos 12 mil pessoas, né, por mês. Sim, é muita então, gente. Você vê que é uma rotatividade grande. E hoje o clube oferece muita coisa, né? Tem muita atividade esportiva, né? Cresceu demais, vários esportes que não existiam antigamente. Você vê o beach, vê o pickleball, né? Então, esportes de quadra hoje são menores do que esses esportes que a gente chama de quadra aberta, né? Sim. Então, né? Então, o crescimento é enorme nesse sentido. E eles precisam de espaço, realmente. Né? Com certeza. E as pessoas têm hoje quer dizer, falando do Clube Comari, né? Eles têm dentro de um mesmo núcleo um monte de atividades. A pessoa pode chegar lá de manhã cedo, faz academia, depois vai nadar, pega sol, almoça no clube, aí faz uma sauna, aí depois pode fazer aula de beach tênis,
pickleball, pode fazer um monte de atividade, marcar futebol, unha, cabelo, futsal, tem tudo aí lá, tem cara. unha, cabelo, né? Agora vai ter barbeiro lá também, boliche. tem massoterapeuta, tem boliche e tudo, mas quando for ver, chegou 10 horas da noite, fechou o clube, eu tô indo embora. Não tem tempo de fazer tudo, né? Então tem É um clube um muito atrativo, completo, sim. né, com relação a isso. Então tem gente realmente que pode utilizar o clube e usa o clube Sim. como a sua segunda casa. Sim. Entendeu? Antes era mais leve, né? A primeira gestão era mais leve de lidar com essas situações. Hoje tem muito mais burocracia, né? E fácil. nos dias de hoje, você, como gestor, tem que pensar na preservação, né? Para que as pessoas tenham, né, o Comari, vamos colocar assim como é o assunto. E hoje a preservação do espaço tem que vir em primeiro lugar, e aí tem que fazer com o quê? Com regra, com regulamentos, mostrar esse entendimento. Sim, sim. Né? Até o diretor-secretário falecido, né, seu João Teles, Sim, seu João. que ele chegou até a montar um planejamento de como matar seu clube, né? Tentando dar o direcionamento, alerta aos associados de como preservar o espaço, porque é um patrimônio, o patrimônio é deles. Isso a gente vê no dia a dia, né? Exatamente. A gente vê isso no dia a dia. Às vezes, o associado não tá tendo a noção de como ele está depredando o próprio patrimônio dele. Entendeu? E isso é corriqueiro lá no Clube Comari. As pessoas não fazem em casa, mas fazem no clube. Porque o clube paga. É do clube mesmo? O clube vai pagar, é verdade. O clube paga, parte desse pagamento está saindo dele também. E se o clube for muito onerado, de novo o pagamento vai sair uma parte dele. Sim. Porque vai ter que aumentar a taxa de manutenção, entendeu? Sim. Então eu acho que se as pessoas se cotizarem e pensarem bem, o que eles puderem manter o patrimônio do clube, né, vai ser excelente para eles próprios, com redução até de custo posteriormente nesse aspecto. Com certeza. E galerinha, vocês que estiverem interessados em saber de todo o cronograma, de todas as atividades, da rotina do Clube Comari, tem lá, www.clubecomari.com. Lá tem toda a dinâmica do clube em relação a como se associar, aulas, eventos, né? Os esportes ali que se oferecem e todas as instalações ali do clube. Não deixamos de falar também, né, Leandro? Que em relação ao Clube Comari, qualquer pedido que o associado queira fazer relacionado a algum usos e frutos ali, pode escrever para a diretoria, tem ouvidoria, né? Trazer ideias. Sim, ideias são as coisas que a gente mais precisa. Sim. Porque você pensa, eu penso, as nossas ideias não são iguais. Com certeza. E às vezes, dentro dessas 3 ideias, pode sair uma ideia aproveitando as 3 ideias. Sim, é verdade. Sim, com Entendeu? certeza. É verdade. Então, esse que é o importante. A pessoa tem que participar. Entendeu? Com certeza. Então, galera, fiquem ligados aí. Maiores informações tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, né, com o programa Comari, com toda a dinâmica que o clube pode oferecer para você e a sua família, tá bom? E pra gente aqui, que já tá dando no horário, o papo tá bom. Tá Se ótimo. deixar, vai rolar, rolando, vai acontecendo. Sim. E a gente fica aqui, né? Com certeza. Nessa resenha. Papo bom? As 2 últimas perguntas pra gente poder fechar, Leandro. Pode perguntar. Nesse período que você ficou como semi-profissional, ficou alguma coisa assim que você fala, ainda poderia ter almejado, contemplado em relação à competição, ou algum feito? Ficou alguma coisa pendente que tu ficou com o coração apertado, poderia ter feito melhor? Então, vamos lá. Esse então é ótimo, né? Que aí você para pensar o que você deixou de fazer. O Vasco, na época, tinha por volta de 18 anos, isso. O Vasco quase sempre fazia pré-temporada aqui em Teresópolis, porque o Almirante Heleno Nunes era da antiga CBD, Confederação Brasileira de Desportos, né? Não tinha CBF. E ele era paraninfo do Várzea. Então quase sempre ele trazia para Teresópolis para fazer a pré-temporada o Vasco.
né? Aí vinha Roberto Dinamite, Caramba. vinha Mazzaropi, vinha os caras craques do Da Vasco época, da né? época, Alfinete. Eu estou falando do pessoal mais antigo mesmo. E na oportunidade, meu avô era muito amigo dele, né? E num desses papos conseguiu se arranjar que o Vasco fosse fazer um jogo contra o time do Comari, entendeu? E aí o Vasco foi fazer um jogo contra o time do Comari, né? Não vou me lembrar aí de quando, né? E nesse jogo que teve do Vasco contra o time do Comari, o time principal jogou. Nesse jogo do time principal eu também tive a oportunidade de jogar. E aí depois do jogo, o almirante falando com meu avô, veio um senhor chamado Senhor Alfeu, que eu acho que era das categorias de base do Vasco, né? E na época fez um convite se eu não queria ir fazer um treino lá no Vasco. Estava acabando ia começar a temporada, acho que eles chamam de aspirantes, né? Aspirante. Aí eu fiquei todo entusiasmado, né? Muito embora seja flamenguista. Mas nessa hora, porra, a oportunidade é tudo. Aí marcaram, ia ser dia 20 de janeiro, 20 de janeiro, 22 de janeiro, uma coisa assim. Então, né? Aí a gente tem que falar o então, de novo, né? Dia 22 de janeiro, eu já tinha passado para a faculdade, ia ser meu primeiro ano de faculdade. Eu estava em Rio das Ostras, debaixo de uma lua, um sol de rachar cor, entendeu? Todo bronzeado, não preocupado com nada. Tu acha que eu saí de lá para ir treinar? Não foi. Por isso que eu digo, as oportunidades realmente acontecem, entendeu? Não sei se eu poderia ter sido jogador de futebol. Teria que melhorar muito a minha parte técnica, né? Mas poderia acontecer. Então não era para ser. O que é que eu falo? Deus dá pra gente que a gente pode. Sim. Entendeu? Se ele não quis que eu fosse naquele dia, se ele quisesse que eu fosse, ele ia dizer, ó, aqui, o que tu tá fazendo aqui? Bora. No dia 19 eu já tava louco para ir para lá. Eu não estava nem preocupado com nada nesse sentido. Então realmente algumas oportunidades aparecem. Vou contar até um caso daquele voltando ao Dente de Leite. Olha como é que são as coisas, né? O Dente de Leite, eu disse que o melhor jogador do nosso time chamava Dinardo. Quer dizer, Dinardo era o apelido, o nome dele é Reginaldo. Pô, era um tipo, vou manter as devidas proporções, tá? Sim, sim. Um Casimiro. Caramba. Ele jogava cabeça em pé, desarmava como ninguém, protegia como ninguém e ainda enfiava a bola e ia para a conclusão. Receber, sim. Ele era metade do nosso time. Nesse campeonato que nós fomos campeões, metade do time era ele. Caramba. Tá? Por coincidência, ele nasceu no mesmo dia que eu. Nasceu no dia 10 de janeiro de 1965. Né? Ele foi visto por um olheiro do Vasco. E meu avô até, né, disse para levá-lo e tudo mais. Acho que ele fez 2 treinos e aí voltou. Não foi por falta de qualidade técnica. Sim. Ou é porque aqui em Teresópolis ele gostava de caçar passarinho. Ele tinha a mãe próxima, o irmão próximo, família. Entendeu? Então eu entendo perfeitamente. Sim. Como deve ser difícil você conseguir sair da sua casa e morar em alojamento, trabalhar em cima daquilo, às vezes se machucar, não ter o apoio, às vezes, da família, não conseguir. Abrir então, mão são de muita muito coisa, né? poucos. Sim. O cara tem que ser um fora de série, realmente, ou um cara muito com tenacidade para conseguir alcançar o que esses caras alcançam. É verdade. Não é fácil. E hoje ainda tem o lado do empresariado, né? Sim. Que hoje, pelo que se fala, se você não tiver um bom empresário, você então não consegue nem fazer treino. É verdade. Você não consegue nem treinar. É verdade. O que tem de jogador bom nessas peneiras, do segunda divisão, terceira divisão. E nesses campeonatos de várzea mesmo. Os caras são absurdamente, entendeu? Os caras jogam muito, mas não tiveram oportunidade. E se tivesse, então também não sei se conseguiriam. É porque tem toda essa barreira que você falou, é verdade. Aqui a gente teve uma experiência também, eu me lembro bem, Mauro Roca, Maurinho,
né, para quem conhece, foi um excelente jogador aqui em Teresópolis também. E ele também foi para o Vasco. Coincidência, né, de ter ido para o Vasco. E ele realmente é muito bom jogador. E ele chegou lá no Vasco arrebentando. E aí parece que ele jogava mais pela ponta direita. E num desses treinos do Vasco, eu não estava lá, né? Eu estou contando como me contaram, né? Ele acabou com o lateral esquerdo. Fez ele de mané. Gato sapato. Gato sapato. Acabou o treino. Aí ele foi pro vestiário. Aí o cara foi tirar satisfação com ele. Ele era meio enfesado. O que ele fez no jogo, ele acabou batendo no cara. Eita. Aí mandaram ele embora. Entendeu? Complicado. Mandaram ele embora. O cara foi tirar satisfação, falou alguma coisa que não devia falar, também não estava lá para saber o que foi. Aí ele não gostou, entendeu? E aí acharam que ele era temperamental, sei lá, né? Dentro dessa forma. Nem dá oportunidade. Hoje nós estamos vendo aí um jogador que, para mim, o cara é um craque, eu vejo pela habilidade que ele tem e tudo mais, mas que está trazendo muito problema para o Flamengo, que é o Wallace Ian. Futuro, futuro brilhante pela frente. O temperamento dele é um rapaz que tem que ser né? Ele tem que ser monitorado. Sim. Né? Tem que ser ajudado. Ele contratou um mental coach, né? Mas o cara não vai dormir com ele, vai ficar do lado dele o tempo inteiro, né? De noite, de madrugada, se ele quiser, ele abre a porta e sai. É verdade. Isso tem que ser muito bem trabalhado. A gente vê que ele é um cara que, né, é bom de conclusão, é bom de drible, entendeu? Tem porte físico, mas se não tiver a cabeça no lugar... O emocional... Se não tiver... Não tem jeito. Não tiver no lugar, vai embora. Então isso é importante também, né? Então tem que ser agregado tudo é um pouquinho de cada uma das coisas que a gente tem. Habilidade, força de vontade. Com certeza. Né, boa cabeça. Sim, com certeza. É um conjunto, né? E pra gente poder fechar, né? Como você falou, né? Em relação a ter as oportunidades da vida, a tua família, né? Como é que você vê a tua família? A gente sabe, né? Que família é um ponto, é tudo, né? Que dá muita motivação para que a gente possa estar chegando ao nossa determinação, nossos objetivos e tudo mais. E o pouco que a gente vê, né, Leandro? A gente vê que você, a tua família, Simone, até mesmo no Comari, são bem unidos. Ela só dá até ela te ajudando com os eventos, inicialmente até da tua gestão. E fala um pouquinho, né, dessa força familiar que vocês têm, desse conjunto, que é sempre importante. Para mim foi uma surpresa agradabilíssima, né? Por exemplo, eu conheço a minha esposa, mas muita gente não conhecia, muita gente achava que ela é muito fechada e tudo. Para minha surpresa, ela se engajou, né? E exatamente de fazer algumas coisas lá no clube e gostou, né? Essa é a grande verdade. Eu acho que o momento dela também foi um momento especial, que ela veio de uma doença que ela ultrapassou, né? E ela então tem hoje um outro parâmetro de vida, que é exatamente viver. Com certeza. Que é o mais importante pra gente, né? Se a gente for ver realmente, a gente às vezes fica numa coisa rotineira, que a gente não alcança o que a gente poderia realizar pra gente mesmo. Né? Trabalho é importante, sem sombra de dúvida. Por quê? É o sustento. Né? Eu não conheço ninguém que trabalha só, né, por amor. Muito difícil. O cara tem que ter algum interesse naquilo, porque senão ele vai disponibilizar o tempo dele para outra coisa. Sim. Então o apoio em casa, principalmente da minha esposa, foi fundamental. Mas eu digo que, com relação às minhas filhas, eu sou grato a Deus e fico muito feliz do que elas se tornaram e o que elas são hoje. Eu estou infelizmente, quer dizer, essa é a única coisa de ruim, estão todas fora do país. Não que o nosso país não seja um bom país, muito pelo contrário, eu amo o Brasil. Eu não me vejo nunca fora do Brasil. Eu viajo muito, tenho essa oportunidade, razão do meu trabalho, né, das minhas atividades, mas o que eu vejo é que no Brasil a gente tem isso. Esse papo amigo, entendeu? Pode se parar e conversar. Fora do Brasil não existe isso. A concepção dessas outras pessoas, dessas outras raças e de outras
de outras origens, eles são muito intra, né? Eles são muito pessoais. Então eu digo isso, que eu tenho hoje o apoio das minhas filhas, muito embora elas não estejam no Brasil, né? Todas estão fora, 2 nos Estados Unidos e uma na França. E eu tenho até que ficar satisfeito, porque eu tenho oportunidade de ir para Champions, né? Caramba, na Europa. rapaz. E tive a oportunidade de ir no Mundial dos Clubes, nas finais, nas semifinais. Né? Pena que o Flamengo não compareceu, né? Pô, foi uma pena que o Flamengo tu não foi continuou. no voo, o Flamengo voltou no outro. Mas eu fui lá e entreguei a passagem para os tricolores. Pelo menos isso. Lá, o tricolor perdeu, eu cheguei assim, mas já tá indo, eu cheguei agora, pô. Vim te ver, pô. Aproveitou. E quando eu cheguei aqui no Brasil, o Vascaíno também ficou triste. Pô, vocês voltaram? Porra, era o melhor time do Rio. Pô, é verdade, é verdade. Então, foi pesado, mas tá bom. Mas é verdade. Então eu fico muito satisfeito que as minhas filhas já estejam encaminhadas. Sim, né? sim. A mais nova está fazendo psicologia da neurociência, ainda está em faculdade. Está até agora viajando com a minha esposa, né? Que vai ser aniversário dela domingo. Filha, parabéns desde já. Tá? Isso aí. E com relação à família, né, que você disse, o mais importante é exatamente isso. Eles têm que estar sempre agregados, a gente tem que estar sempre unido, porque percalços nós vamos ter toda hora, seja de saúde, seja profissional, seja financeiro, seja emocional. É da vida, né? E se você não tiver o apoio dentro de casa, vai ser muito difícil que fora de casa você alcance ele. É verdade. Exatamente. Então eu só tenho que agradecer tanto a minha esposa como as minhas filhas, que mesmo que possam não querer que eu esteja presidente, elas entendem que eu preciso estar hoje presidente. Então, esse apoio é importante nesse entendimento, né, que foi o que você acabou de falar. Mas para a gente encerrar aqui, suas considerações. Agradecer, né, o Leandro aí por ter disponibilizado esse tempo aí pra gente, contando várias histórias e desejar sucesso lá na presidência, na tua vida, na tua carreira, saúde lá pra sua esposa, pra suas filhas, tudo de bom. E obrigado aí por toda a história, por todo o conhecimento, né, que dividiu com a gente. E obrigado mesmo. Histórias não faltam. Não, se a deixar. Gente ficaria, e a gente gosta pouco de escutar também, né? Não, faltou assim, muita pergunta para fazer, mas o tempo é curto. Vai ter uma próxima temporada de podcast aí, vamos vir também com outras resenhas. Né, até trazer coisas ao vivo. Isso aí, né, isso aí. De jogos ao vivo e trazer convidados que já vão ter participado com a gente. Mas é isso aí, Leandro. Obrigado mesmo. Agradeço a vocês pelo convite. Tá? Isso aí. As portas lá do Comaria também estão sempre abertas. As nossas também, né? Com certeza. E precisando voltar aqui, venho sem parcimônia. Vamos marcar, isso não vai voltar. Muito bom. Mas muito obrigado, Leandro, por disponibilizar do teu tempo. Um beijo aí, Simone, as meninas. Tudo de bom pra vocês. Felipe, o apito final. É teu, né? Bora, fecha aí. Então, fechando mais um episódio aqui com o nosso grande amigo Leandro Braga, que disponibilizou estar aqui com a gente. E vocês aí, ó, fiquem antenados, maiores informações de Comaria, já falamos aqui. Vai ter também na descrição do vídeo. É isso. E é isso. Vamos dar o apito final aqui de mais Valeu. um episódio, o 9º episódio do Pode Jogar. Fiquem com Deus, galera. Valeu, gente. Obrigado. Abraço. Valeu.